Olá, eu sou Tatiana Leal, do Projeto Espírita Religare, e nós estudaremos o livro Céu e Inferno. Na sua segunda parte, ele tem psicografias. E Allan Kardec, muito organizado, ele separa essas comunicações dos espíritos com temas igual espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos em expiação terrestre, espíritos em condições medianas. Então, uma série de comunicações que contam da vida no plano espiritual. E a primeira delas é do senhor Sanson. Ele era um membro da Sociedade Espírita de Paris, então ele conviveu com Allan Kardec e outros membros da Sociedade Espírita lá, eles estudavam juntos, então ele tinha certeza da vida futura, e ele pede para que ele seja evocado tão logo ele desencarnasse. Então ele faz um pedido para eles, olha, quando eu desencarnar, vocês me evoquem, chamem para eu dar a comunicação. Aí ele fala que ele pede muito a Deus para isso, para que seja permitido que ele dê essa comunicação com fim útil, para mostrar ele que conhecia já dessa vida no plano espiritual, como é que era a vida lá. E no último ano de vida do senhor Sanson, ele ficou muito doente, ele não conseguiu frequentar a sociedade espírita, mas ele escreve uma carta relembrando, olha, eu pedi, então ele já sabendo que o fim dele aqui na Terra estava se aproximando, ele relembra isso para os membros da Sociedade Espírita que queria que ele fosse evocado, que ele fosse chamado para poder se comunicar. E ele fala que essa é a oração que ele faz quando ele vê que a morte está se aproximando, ele pede a Deus para que seja permitido que ele se comunique. E os membros fazem isso. Então, Allan Kardec, junto com outros membros, ao lado do corpo dele, né, 2 dias depois que ele tinha desencarnado, lá ainda com os preparativos do corpo ali, evocam e fazem perguntas para ele, né, com fim útil, para que a gente se esclarecesse, para que a gente aprendesse com esses dados que ele trazia. Então, pergunta como é que ele se sentia, se ele tinha certeza que estava desencarnado, e ele fala que tinha certeza. Agradece a Deus, ele começa agradecendo a Deus por permitir que ele se comunicasse com eles, né? E pergunta aqui, olha, ao cabo de quantas horas recordasse a lucidez de vossas ideias? Aí ele responde, 8 horas. Depois de 8 horas que ele tinha desencarnado, ele já recobrou a lucidez, já sabia que ele estava desencarnado. Aí ele fala, tá certo que você está desencarnado? Sim, eu não sou mais esse mundo. E ele pergunta, e as dores? Não tem mais as dores físicas. Então olha que bênção, ele já estava no plano espiritual, pouco tempo depois que tinha desencarnado, mas não tinha mais dores físicas. E ele fala assim, conservastes a ideia até o último momento? Conservaste as vossas ideias e tal? Ele falou assim, toda a minha vida se desenrolou diante de mim, da minha lembrança. Então a gente já viu pessoas que relatam isso assim de experiências de quase morte e que retornam para relatar aquilo que aconteceu, né? Fala que é como se passasse um filme, vendo toda a coisa que viveu aqui, e ele conta isso. Ele fala que ele toda a minha vida se desenrolou diante de minha lembrança. Então ele vai lembrando dos fatos assim. E o último pensamento dele foi o pedido de poder comunicar com os amigos da Sociedade Espírita de Paris. Então, ele fica muito, muito feliz com isso, né? E ele vai contar de que é no pensamento. Então, Kardec, em determinado momento, vai fazer uma pergunta, porque ele escreve um texto para poder falar junto ao sepultamento, na hora que ele fosse sepultado, e ele começa a perguntar se ele devia falar, e ele nem pergunta e ele já sabe qual pergunta é essa. É pelo pensamento a comunicação, ele vai esclarecer isso. E Allan Kardec pergunta assim, como é que se dá isso? E ele responde que seria complicado de explicar isso, né? Por causa dos nossos sentidos limitados, seria complicado como é que se dá essa comunicação. E ele pede para que fale sim, né, na hora do sepultamento, com o objetivo de esclarecer as outras pessoas, sobretudo os filhos dele. Ele queria muito que os filhos passassem a acreditar nessa vida futura. Então, são algumas comunicações. Então, faz uma evocação primeira, depois evoca novamente e pergunta outras coisas e vai esclarecendo a gente. Então, vale muito a pena ler as comunicações que o senhor Sanson traz para nós com tantos ensinamentos.